Muito boa noite, você que nos assiste aqui pelo YouTube. Nós estamos dando início aqui ao nosso culto online, a nossa reunião, transmissão do nosso culto. E eu quero te convidar, já de início, para nós lermos um salmo, orarmos ao Senhor e depois nós vamos ter um momento de louvor. Então pega a sua Bíblia, tire já um tempo para sentar na frente aí da TV ou do computador, onde você está no celular, onde você está assistindo, mas que você tenha um tempo de devoção, um tempo específico para adorar a Deus, para meditar na sua palavra. Eu sei que em casa tem muitas coisas para fazer e às vezes a gente se distrai com facilidade, mas pelo menos nessa 1 hora que nós vamos tirar aqui para ser igreja, enfrentando uma pandemia de maneira online, que você possa se concentrar e dedicar esse tempo para o Senhor na sua semana. Amém? O salmo que eu vou ler é o Salmo 27, e ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Senhor, nós estamos impedidos de estar na tua casa, no ajuntamento das pessoas que são a tua igreja, Pai. Mas nós estamos aqui nesse esforço, Senhor, de ser igreja, mesmo em meio a uma pandemia, Pai. Algo que vem, um inimigo que vem, Senhor, que a humanidade nunca enfrentou, Senhor, algo tão terrível assim, Senhor. Está todo mundo preso nas suas casas, com medo de morrer, Senhor. Mas nós sabemos de uma coisa, tu não mudou, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Tu és esse Deus que se revela através da palavra, Pai. Que o Senhor possa, através da Tua palavra, trazer confiança ao nosso coração. Esperança em meio aos tempos de tribulação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos cantar juntos? Vamos cantar ao Senhor agora, então. Vamos para o nosso período de louvor. Vamos adorar ao Senhor, então, nos cânticos. Nós vamos cantar agora, então, a música Castelo Forte. Eu te convido a tirar esse tempo, parar na frente da televisão e cantar, entoar louvores a Deus aí na sua casa, para que você tenha um momento de adoração aí na sua semana, junto com a sua família. Amém? Vamos cantar, então? Estamos nós perdidos.
Tu quem vai na frente, Senhor, das batalhas do Teu povo, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, nós vamos atrás, Senhor, Te adorando, Senhor, e sendo fiéis a Ti, Pai. E Tu nos entregará o Seu reino, Pai. Nós cremos que todas as promessas que Tu fez, tanto na antiga aliança quanto na nova, Tu cumpriu, Senhor, e cumprirá aquelas que ainda faltam, Pai. Essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança, Deus. Enquanto nós aguardamos a vinda, Senhor, a Tua vinda, o estabelecimento do Teu reino aqui nessa terra. Preserva, Senhor, os Teus eleitos, preserva as pessoas, Senhor, que Tu compraste com o Teu puro sangue lá na cruz, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos cantar agora uma outra canção. Em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos.
Senhor possa falar com cada um através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja como uma espada, Deus, que separa juntas e medulas, Senhor, que consegue, Senhor, atravessar a nossa alma, Senhor, ferir o nosso coração, Deus, transformar um coração de pedra em um coração sensível a Ti, um coração de carne sensível ao Teu Espírito Santo, ao sopro do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que nos dê graça para compartilhar o Teu Evangelho, Senhor, através dessa ferramenta da internet, Senhor, que muitas pessoas possam ser alcançadas, Senhor, pela Tua palavra, transformadas, Senhor, ter as suas vidas transformadas pela Tua palavra, Senhor, assim como eu e como os meus irmãos tivemos, Senhor, a nossa vida transformada pela Tua palavra. Nós oramos, Pai, para que aquele que nos assiste, Senhor, tenha a vida transformada pela Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Nós vamos ter 1 minuto de intervalo para você pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia, para que você possa tomar nota e crescer no conhecimento de Deus nessa noite, para que o Senhor possa falar contigo, e você possa meditar na sua semana na palavra que foi ministrada aqui no nosso culto. Amém? Então nós voltamos daqui 1 minutinho. Muito bem, obrigado a você que está conectado até aqui. Vamos agora meditar na palavra do Senhor, então. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Josué, no capítulo 5. Vamos terminar o capítulo 5 no finalzinho e entrar no capítulo 6. Só para falar a respeito do que nós falaremos hoje, nós vamos falar sobre talvez a maior batalha, uma das guerras que são mais conhecidas na Bíblia. Até na escolinha dominical, na escolinha das crianças tem aquela musiquinha, Vem com Josué lutar em Jericó, e hoje nós vamos estudar essa passagem. Então, vamos nos concentrar, vamos meditar na palavra e vamos nos aprofundar naquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite, amém? Então vou começar a leitura aqui em Josué, no capítulo 5, depois eu dou continuidade na exposição no capítulo 6. Capítulo 5, versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa e nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Ilumina as nossas mentes, aquece o nosso coração com a Tua palavra, ensina e dá direção para o Teu povo nessa noite, Pai. Que nós possamos aprender mais uma lição, Senhor. Não apenas cumprir um rito religioso aqui, Senhor, um ritual, ou algo que é uma tradição para as pessoas, Senhor, mas que a Tua palavra seja, Senhor, espírito e vida na vida da Tua igreja, Senhor. Possa trazer arrependimento, posicionamento e obediência e temor, Senhor, no Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a ser a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor,
e adorna a tua igreja com a tua palavra, Senhor. Limpa a tua igreja com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vou expor essa primeira parte aqui, depois nós continuamos então no capítulo 6. Eu acho muito importante a gente fazer essa conexão entre o capítulo 5 e o capítulo 6. No capítulo 5, o povo de Deus então se preparou, que foi na mensagem passada. O povo de Deus se preparou para a guerra, mas se preparou de uma maneira diferente, de uma maneira espiritual. Então Deus mandou que o Josué circuncidasse todos os homens, porque eles não tinham sido circuncidados no deserto. Então eles foram circuncidados, renovando a aliança com Deus através da circuncisão, deste sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Depois disso eles celebraram a Páscoa. Nós falamos na mensagem passada que esses dois símbolos representam no Novo Testamento o batismo, que é a aliança com Deus nas águas, e a ceia. A Páscoa é a ceia do Senhor que é ministrada na igreja. Depois disso, então, eles já estavam prontos. Tinham curado suas feridas da circuncisão, tinham ceiado, tinham comemorado a Páscoa. Então estavam prontos para ir. Mas faltava ainda a parte mais importante. Às vezes a gente pensa que Josué era o comandante, e ele era de fato o comandante do exército de Deus, da igreja ali, do povo de Deus. Mas apareceu o anjo do Senhor. E ele falou, e Josué perguntou para esse anjo então, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E olha que interessante a resposta dele. Porque o que Josué perguntou, tu está com a gente ou tu está com os nossos adversários? O que o anjo quis respondeu foi o seguinte, vocês é que estão comigo. Eu é que sou o príncipe, o general que vai comandar essa batalha. Vocês é que estão abaixo de mim. Vocês vão estar sob a minha liderança. Então, e esse anjo estava com uma espada na mão. Naquele tempo não existia revólver, né? Não existia pistola, existia espada. E ninguém discute com um homem que está com uma espada desembainhada. Ou você concorda e se submete, ou você vai ter que enfrentar as consequências, né? Então Josué, ao reconhecer que esse príncipe, esse comandante do exército de Deus vinha de fato da parte do Senhor, ele se prostrou e adorou. Muitos teólogos falam que esse príncipe do exército do Senhor era a pré-encarnação de Jesus. Era o próprio Deus, de maneira humana, presente ali na batalha. Era o próprio Deus que estava batalhando e ia entregar a cidade de Jericó nas mãos do povo de Israel. Então Jesus aparece ali em forma humana, é a pré-encarnação de Jesus, dizendo para que Josué se submetesse a ele, que ele entregaria a vitória nas mãos de Josué. E olha que interessante, aqui no versículo 15, Josué então fala, que diz o Senhor ao seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Aonde aparece esse versículo, essa mesma expressão? Quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente. Do meio da sarça ardente vem uma voz e diz, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Então era o próprio Deus ali. Ali prova que era o próprio Deus. Então Josué se prostra e adora. Então agora nós vamos entrar então de maneira prática na batalha de Josué. Maneira prática a batalha de Josué contra Jericó ali, né? Do povo de Israel contra Jericó. E eu vou continuar lendo então. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente as trombetas de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto.
a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse o povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué havia falado ao povo. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até que o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, depois voltaram ao acampamento e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levantaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto os homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aí. Então essa batalha de Josué, a gente deve, só para contextualizar, talvez a gente está lendo essa narrativa que é uma história. Josué é esse livro que conta a história do povo de Israel, a história da tomada da terra prometida. E aí você fica pensando, beleza, eu estou lendo aqui Josué, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E nós vamos meditar sobre isso hoje. O mesmo Deus que entregou a cidade de Jericó para o povo, que fez uma aliança com esse povo, é o Deus em que nós cremos. É nele que nós colocamos a nossa esperança. É Ele quem peleja por nós as nossas batalhas. É Ele quem nos guarda e nos livra de todo mal, nos livra do pecado e da morte. É Ele que nos conduz a Canaã celestial. Só que para chegar na Canaã celestial, que é a vida eterna, nós precisamos passar por Jericó. O que é Jericó? Fazendo essa alegoria, fazendo essa aplicação para as nossas vidas. Jericó é tudo que se coloca entre a nossa vida aqui na terra e a nossa vida eterna. Ou seja, a nossa natureza terrena é Jericó. Os nossos pecados são Jericó. O diabo e seus demônios. Isso é Jericó. As tentações, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena no Evangelho. Uma vida plena em direção à eternidade. As tentações, tudo isso são Jericó. O povo de Deus crê nas promessas que Deus fez. E assim como Deus cumpriu as suas promessas naquele tempo, Deus também cumprirá as suas promessas no nosso tempo. Ele cumpriu as suas promessas. E nós cremos que Deus também cumprirá as suas promessas, porque Ele foi fiel até agora à sua palavra. Então, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus.
a nossa esperança no Senhor. Então essa batalha, ela mostra algumas coisas, ela serve como exemplo de algumas coisas. Primeiro, a vitória do povo de Deus sobre Jericó é um memorial do poder de Deus, porque Deus foi vitorioso, foi Ele que entregou a cidade de Jericó para os israelitas, não foram eles que tomaram a cidade. Deus entregou a cidade na mão dos israelitas. É um memorial do poder de Deus. Segundo, é uma demonstração do poder de Deus e da fidelidade de Deus, de que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ele é o mesmo Deus. Então essa batalha é uma demonstração de que assim como Deus foi fiel com os israelitas, Ele também é fiel conosco e nos preservará até a vida eterna. Outro ponto, a vitória em Jericó é um ato de fé. Vocês perceberam que na narrativa aqui, a maneira de Israel lutar contra esse povo é completamente inusitada. É exatamente da maneira como Deus pede que o seu povo viva nos dias de hoje. Enquanto o povo marchava com a arca de Deus, tocando ali as trombetas, e marchava com a arca de Deus, que era a representação física da presença de Deus no meio do seu povo, talvez lá da muralha de Jericó, aqueles ímpios pagãos olhavam e zombavam do povo de Deus, zombavam e riam da fé do povo de Deus. E é o que acontece hoje comigo e com você. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa para adorar a Deus, pessoas olham para nós e falam assim: olha lá os crentes, olha, que acreditam que Deus vai cumprir as promessas, que a Bíblia é a verdade. Eles estão em cima das muralhas, zombando de nós. Essa é a aplicação para os dias de hoje. Nós somos esse povo que marcha rumo à eternidade, rumo a Canaã celestial, enquanto o mundo zomba da nossa fé. Foi isso que aconteceu naquele tempo e é isso que acontece nos dias de hoje. Então lá em Hebreus capítulo 11, vai falar que pela fé as muralhas ruíram, porque o povo foi completamente obediente a Deus. Deus deu ordens, enviou ali o seu príncipe, deu orientações a Josué do que o povo deveria fazer, e o povo não deveria pegar na espada, botar os arqueiros para lá, sei lá, fazer uma estratégia de guerra. Tudo que o povo precisava fazer era permanecer fiel e permanecer adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. O que simboliza essas voltas em volta de Jericó, essas 7 voltas, 7 dias em volta de Jericó, depois no último dia 7 voltas. Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento. Você pode pensar que nessa narrativa Deus foi muito cruel e executou uma outra nação, mas Deus enviou primeiro. A notícia de que Deus estava se aproximando daquela cidade chegou na frente. Raabe já tinha ficado sabendo que o povo de Deus vinha na direção de Jericó e que o Deus de Israel também vinha com eles em batalha. Foi por causa dessa notícia que ela creu em Deus. Deus enviou ali, Josué enviou os espias. Os espias entraram na casa e verificaram que Raabe tinha crido então no Deus de Israel, passado a crer no Deus de Israel e não mais nos deuses dos cananeus. E por causa da fé de Raabe, que também é citada em Hebreus 11 como uma das heroínas da fé, ali na galeria dos heróis da fé, ela é salva pela fé. Ela é salva pela fé. Então, mais uma vez, Deus circunda ali a cidade de Jericó, dando a oportunidade de que aquele povo idólatra, depravado, perverso e pagão se convertesse ao Senhor, mudasse de vida. E é isso que o povo de Deus deve fazer hoje. Nós estamos por aí espalhados, circundando, dando a oportunidade de pessoas serem salvas pela fé em Deus. A salvação é somente pela fé. Ou seja, mais uma vez Deus está dando a oportunidade para alguém que está nos ouvindo aqui,
para que você possa se arrepender dos seus pecados, deixar a sua vida de cananeu para trás e passar a fazer parte do povo de Deus, assim como acontece com Raabe. Raabe então é salva pelo povo de Deus, né? E depois ela casa com um israelita e ela faz parte do povo de Deus, e dela vem a descendência do próprio Jesus. Olha que bênção! Uma prostituta pagã é honrada pela sua fé a fazer parte do povo de Deus e participar da linhagem direta do Senhor Jesus, do Messias, do Salvador do mundo. Esse convite também se estende a mim e a você que está me ouvindo. Aceite o convite da graça de Deus. Deus está ao teu redor, rodeando o teu coração, para que você se arrependa dos seus pecados e faça parte do povo de Deus. Queria colocar um dado histórico aqui. Muitos críticos da Bíblia, críticos textuais e críticos históricos da Bíblia, criticavam o texto de Josué como um texto não histórico, principalmente essa passagem da Batalha de Jericó, porque não havia evidência arqueológica sobre a cidade de Jericó. Mas há 130 anos atrás, mais ou menos, foi descoberto um sítio arqueológico, lá artefatos arqueológicos que provavam a existência da cidade de Jericó, a existência das muralhas de Jericó, e que essas muralhas ruíram de fato. Irmãos, nós não precisamos da arqueologia para crer em Deus. Nós não precisamos da arqueologia para crer que a Bíblia é a verdade de Deus e aquilo que ela conta como história é verdade. Mas olha que interessante, você pode tomar isso como um argumento apologético, quando você vai defender a sua fé, quando você vai dar razão lógica, histórica da sua fé. Você tem esse argumento. A arqueologia confirma a existência não só da cidade de Jericó, mas da derrota de Jericó e da destruição de Jericó, assim como a Bíblia relata. Então isso renova a nossa fé também, serve como o endosso da nossa fé, e a gente pode anunciar isso. É um argumento para a defesa racional e lógica da nossa fé. Ao invés de uma estratégia de guerra, Deus nos convoca à adoração. É assim que nós lutamos as nossas guerras, em oração, em jejum, em adoração, junto com o povo de Deus, através dos meios de graça. Essa passagem mostra algo que é muito importante no povo de Deus e que nós, nós que buscamos ser uma igreja saudável, precisamos observar. Nós precisamos observar, primeiro, a reverência de Josué diante do próprio Deus. Ele se prostrou e adorou. Tem muito cristão hoje em dia que não reconheceria Deus e não se prostraria diante de Deus, porque é um cristão nominal, talvez ainda nem se converteu. Nós precisamos ter reverência com Deus, reverência para com Deus, porque Deus não mudou. Jesus é esse general com uma espada na mão, que guia e protege o seu povo. Existem duas maneiras de se relacionar. Ou nós estamos com esse general e ele nos protege, nos defende, conquista a vitória para nós, ou nós nos levantamos contra ele e somos destruídos. É a graça e o juízo de Deus. Está bem diante de nós. É isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega a graça de Deus. Se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Deus, em crermos no seu Filho Jesus e na obra da cruz, naquilo que Ele veio fazer aqui na terra, nós passamos a ser protegidos por Ele, passamos a estar do lado dEle. Mas se nós não cremos nele, nós desprezamos a sua graça e a sua bondade, o juízo virá. A palavra de Deus diz que no Apocalipse, Jesus virá montado num cavalo branco com olhos de fogo e uma espada na boca.
E Ele não está vindo para fazer carinho nas pessoas, para dizer eu te amo. Ele está vindo para julgar o mundo, porque da primeira vez Ele veio, morreu numa cruz, deu a sua vida para resgatar os pecadores, e as pessoas desprezaram voluntariamente essa graça. Assim como o povo cananeu desprezou a graça de Deus, rejeitou a Deus e adorou outros deuses. Então só existem duas possibilidades para os seres humanos: crer em Cristo e receber a sua graça e a salvação, ou não crer, desprezar o seu sacrifício e receber o juízo eterno da parte de Deus. Deus cumpre então a sua promessa com Raabe. Uma família salva no meio de um povo idólatra. Essa é a missão da igreja, meus amados. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Enquanto nós perseveramos e somos fiéis a Deus, e somos o povo de Deus reunido para adorar a Deus, nós anunciamos o evangelho da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e convidamos os piores pecadores, os mais perversos pecadores, pois o evangelho tem o poder de chamar uma prostituta como Raabe, pagã, pessoas da pior espécie, a serem salvas por essa graça. A Bíblia fala, você pode até se achar bom, você pode se achar até melhor do que Raabe, mas a Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão distantes, afastados da glória de Deus. Então todos nós somos como Raabe. Eu e você não somos melhor do que aquela prostituta, mas assim como Raabe foi salva pela graça, mediante a fé, nós também fomos salvos pela graça mediante a fé. Nós precisamos ter essa consciência de que a nossa salvação é exatamente como a salvação de Raabe. Nós éramos idólatras, nós éramos pecadores perversos, mas pela graça de Deus, a mensagem do evangelho veio até nós e nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Então, por que Deus manda o juízo para essa cidade chamada Jericó? Porque os povos ali durante 500 anos praticaram todo tipo de perversidade, todo tipo de pecado, incesto, aborto, sacrifício de crianças para deuses pagãos, todo tipo de, não só de perversidade sexual, mas matança, violência, guerras. Esse povo afrontou a Deus durante 500 anos. E foi por isso que Deus executou o seu juízo. Olhe como Deus é paciente muitas vezes. Deus é paciente. Ele é imutável, ele não pode mudar suas características. Assim, Deus se revela paciente com o povo no deserto. Deus se revela paciente com as nações, comigo, com você, com as pessoas que não são convertidas ainda, que não receberam o evangelho. O quanto Deus é paciente. Um dos conceitos da graça comum de Deus, o que é a graça comum? A graça que paira sobre toda a humanidade é que ela retarda o juízo de Deus. É por causa, lembra daquele versículo? É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. A graça comum de Deus é essa paciência que Deus tem, até com os mais perversos pecadores, anunciando o evangelho para que eles se arrependam, dando oportunidade para que todos sejam salvos. Ninguém que vai estar no inferno vai poder dizer, mas eu não tive a oportunidade. Sim, durante toda a sua vida, Deus esteve ao teu redor, se revelando de N maneiras, através de pessoas, através de natureza, através de pessoas que falaram do amor de Deus, do evangelho, da graça de Deus para você, e todas as pessoas que estão no inferno foi porque rejeitaram a mensagem do evangelho. Ou seja, o inferno é a justiça de Deus, é o juízo de Deus aplicado. E eu não quero ir para lá, e também não quero que você vá. E é por isso que nós, como igreja, pregamos o evangelho. É por isso que o evangelho é a mensagem urgente de Deus. É a misericórdia de Deus revelada, anunciada. Arrependa-se, porque o inferno é real.
Assim como o juízo de Deus veio sobre a nação ali, sobre a cidade de Jericó, e ela foi completamente destruída a fio de espada. Se você não se converter dos seus pecados e não crer em Jesus, isso também acontecerá com a sua alma. E é por isso que nós amorosamente anunciamos o Evangelho para você, através desse vídeo, através dessa mensagem. Outra coisa que a gente precisa entender nessa passagem, meus queridos, é por que Deus manda, aniquilar com todo mundo, acabar com todas as pessoas daquela cidade. A gente precisa entender que no Velho Testamento, tudo isso é uma figura para nós entendermos o juízo de Deus. Como é que nós podemos ter um mundo completamente justo e bom, se esse mundo está cheio de pessoas más? Só existem duas formas, que foi a que eu apresentei do Evangelho: ou redimindo o pecador e transformando o pecador em santo, como nosso Deus que é santo, ou aniquilando completamente a maldade. Só pode existir um mundo bom, onde não existe nenhum tipo de maldade. Então é isso que Deus faz com esse povo. Para que a bondade de Deus e o reino de Deus se estabeleça naquela cidade, Deus tem que aniquilar completamente o mal. Então nós podemos ser redimidos quando nós nos arrependemos e cremos, e se nós não nos arrependermos e cremos, o que resta é a aniquilação. Nós temos várias aplicações então desse texto. Eu falei no início que a Jericó que está entre nós e a vida eterna são os nossos pecados. É o mundo, esse sistema corrompido que quer envolver eu e você e a nossa família e quer fazer com que a gente abandone a nossa fé, quebre os princípios de Deus e viva uma vida de desonra a Deus. Isso é o mundo. E o próprio diabo, que vai usar de todos os artifícios para enganar, se possível, até os eleitos. Então, cuidado. Como eu falei anteriormente, a vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma guerra. Cuidado. Se você está muito acomodado, e você não sente essa pressão espiritual, essa guerra espiritual que está ao teu redor, a palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor esperando a quem tragar. Então, Jericó são tentações, hábitos pecaminosos, medo, desânimo, incredulidade, indisposição à obediência ou desobediência a Deus, paixões desordenadas, paixões carnais. E nós precisamos militar, nós precisamos guerrear contra essas coisas. É isso que essa passagem nos ensina. Entre nós e a eternidade existe uma Jericó que precisa ser vencida. A Bíblia fala: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, para perseverar até o fim, nós precisamos guerrear com as armas que Deus nos dá e permanecer em Deus, confiando nas suas promessas, confiando em Deus, porque Ele nos dará a vitória. Lá em Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra há de completar em nós até o dia do Senhor. É nisso que nós confiamos. Eu quero abrir aqui uma passagem para ler rapidamente. Em 1 Timóteo, capítulo 6. Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12. Olha como nós vamos guerrear. Como que nós guerreamos contra Jericó, aplicando para os dias de hoje. Como nós, povo de Deus, guerreamos contra Jericó nos dias de hoje. Olha que Paulo fala para Timóteo,
através da sua palavra, dessa carta. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual a boa confissão diante de muitas testemunhas. Da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você a guardar esse mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira como nós lutamos contra Jericó. Essa é a vida cristã verdadeira. Chega de cristianismo nominal, chega de cristianismo acomodado, de cristianismo fake, de cristianismo raso. Deus está nos chamando para a batalha. Deus está nos chamando para viver uma vida santa e diferente. Os sinais dos tempos estão aí. Não quero colocar pavor e terror no seu coração, mas os sinais são claros. Jesus está às portas. Nós precisamos nos santificar, meus amados. Nós precisamos vencer esse combate da fé e permanecer até o fim. Muitas pessoas, às vezes procuram os pastores e falam assim: eu não sei se eu sou crente, porque eu vivo sendo tentado, eu vivo guerreando, eu vivo lutando contra o diabo, contra as tentações. E essa é a maior prova de que você é cristão. Porque se você não fosse cristão, você já teria se acomodado com o pecado. Você já teria perdido essa batalha. Mas enquanto você estiver lutando, Deus estará lutando com você também. Deus estará te fortalecendo para vencer essas batalhas. Então, não desista da guerra. Não existe vida cristã passiva e acomodada. O comodismo não é marca de um verdadeiro cristão. O comodismo não é marca de um verdadeiro cristão. Uma pessoa que sabe que mora numa zona perigosa, que um ladrão pode entrar a qualquer momento na sua casa, o que ela vai fazer? Ela vai colocar chave, ela vai colocar uma cerca, ela vai colocar alarme, câmera, vai comprar uma arma, se o ladrão passar por todas essas cercas, para proteger a sua família. É isso que uma pessoa faz para guerrear. Por que que os cristãos não agem dessa mesma maneira na vida espiritual? Por que na vida espiritual há tanta passividade, tanto comodismo? Será que não vemos o perigo iminente? Se você não está lutando essas batalhas, se você faz parte da igreja, está na igreja, e você não sente essas batalhas e não está lutando essas batalhas, talvez você ainda não se converteu. Talvez você ainda é um cananeu e não israelita. Então que o Senhor possa entrar no teu coração agora e te converter, te trazer o arrependimento e mudar a tua história. Essa passagem, então, para finalizar, ela nos mostra como a vida cristã é vivida pela fé. Vocês lembram que Lutero falava, né? Lá em Romanos diz: o justo viverá pela fé. Para o cristão não existe outra forma de viver a vida a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Fé não é sentimento. Fé não é arrepio. Fé não é emoção, fé é atitude, fé é compromisso, fé é obediência, fé é fidelidade e aliança com Deus. Isso é fé. Fé é uma decisão, fé é convicção de que Deus de fato é o único Deus verdadeiro
e de que você é povo escolhido de Deus. A coisa mais difícil da fé cristã não é o sentir. Todos nós cristãos sentimos a presença de Deus. Somos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente está sensível ao Espírito Santo, é fácil ser cristão. É fácil ser cristão na igreja. É fácil ser cristão quando está tocando um louvor e a gente sente ali o toque do Espírito Santo. A presença de Deus no meio do seu povo. Agora, difícil é permanecer na fé e obedecer a Deus quando está distante de Deus, difícil é obedecer a Deus e se manter fiel a Deus quando não está sentindo. Quem é casado há mais de 2 dias sabe que muitas vezes nós não estamos sentindo algo pela nossa esposa, pelo nosso marido. Mas o que sustenta o casamento é a aliança, é o compromisso. Eu brinco com a minha esposa às vezes, né? Eu falo para ela, hoje eu tô apaixonado por ti. Porque às vezes a gente não tá sentindo exatamente aquilo. Não pode fingir que está sentindo. Mas o que sustenta o nosso relacionamento não é a montanha-russa de emoções que nós vivemos, mas é a aliança que nós fizemos entre eu e ela e também com Deus. Nós fizemos uma aliança diante de Deus. E é essa aliança, a fidelidade a essa aliança que sustenta o nosso casamento. Da mesma maneira que o casamento é uma figura que aponta para a união de Cristo com a igreja. Nós, como igreja, como noiva, precisamos ser fiéis a Deus, fiéis a essa aliança. Não por causa dos sentimentos que nós temos a respeito de Deus, mas por causa da aliança que nós temos com Ele e da fidelidade que Deus tem para conosco e que nós devemos ter para com Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos ser fiéis a Deus, ter fé em Deus e obedecer a Deus em tudo. A obedecer a Deus em tudo, assim como o povo obedeceu aquelas ordens que pareciam estranhas para uma guerra naquele tempo. O povo não duvidou da mensagem de Deus, o povo não se rebelou contra Deus, o povo obedeceu, creu e obedeceu exatamente conforme as instruções de Deus. E o resultado disso é a vitória de Jericó. E Deus está nos chamando então para uma fé ativa, para uma fé obediente a Ele. Nós precisamos ter uma fé obediente, não uma fé emotiva, não uma fé sentimental, mas uma fé fiel, firmada na palavra. Uma fé de atitude, de convicção e de obediência. Se permanecermos assim, Deus nos dará a vitória também. Deus estará conosco. E Ele está usando essa palavra de hoje para te chamar ao arrependimento mais uma vez. Para que, se você estava meio acomodado, meio desesperançoso, Deus primeiramente te diz: eu estou com você. Você está comigo? Eu venho em nome do Senhor, disse o príncipe. Então nós nos prostramos e adoramos a Deus através da sua palavra. E passamos então a obedecer a Ele. Nós, como cristãos, temos que estar dispostos a obedecer. Por quê? Porque o discípulo de Jesus é um imitador de Cristo. E o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio em obediência ao Pai. Jesus veio obedecer ao Pai. O Pai deu uma ordem difícil para o Filho: entregar a sua vida por pecadores, morrer injustamente numa cruz, ser cuspido, moído e humilhado por pecadores como eu e você. Então nós, para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos obedecer a palavra do Pai, as ordens do Pai, os mandamentos do Pai, as diretrizes do Pai. E elas estão aqui na palavra de Deus. Que Deus nos dê uma fé, que Deus nos dê essa fé para poder crer e obedecer. Amém? Vamos orar?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, diante de Ti, Senhor. Assim como Josué estava diante do príncipe do exército do Senhor, nós reconhecemos que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade. E nós nos prostramos e adoramos, Senhor, a Ti. E reconhecemos que só Tu és Deus. E que nós queremos estar contigo, Senhor, nessa batalha. Na batalha contra o pecado e contra o mundo. E a Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós estamos avançando contra as portas do inferno. E vamos derrotar todas as Jericós que estão entre nós e a vida eterna. E um dia estaremos contigo na glória. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, essa é a nossa fé. Fica conosco, nos capacita e nos fortalece. Fortalece o Teu povo, alimenta o Teu povo, Senhor, com a Tua palavra. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos fazendo o catecismo Nova Cidade. E eu trouxe até aqui para a gente repetir a segunda pergunta na segunda semana. Então você pode, vou repetir 2 vezes, você pode fazer com seu filho, pode fazer com a sua esposa e pode repetir com a gente aqui. Eu vou pedir que os irmãos respondam comigo aqui. Quem é Deus? Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Você crê nisso? Vamos repetir então? Quem é Deus? Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Essa é a nossa fé. É nesse Deus que nós cremos. Amém? Irmãos, em resposta à palavra de Deus, gostaria que você separasse também o seu dízimo, a sua oferta. Aqui na descrição do vídeo vai ter a conta da nossa igreja. Você pode agora separar uma oferta respondendo à palavra de Deus. Em resposta à palavra de Deus, nós cantamos, nós oramos e nós ofertamos, crendo que nós receberemos também todas as coisas da parte de Deus, todas as promessas da parte de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te guarde e que te dê força para vencer todos os desafios que se levantarão contra ti de agora até a eternidade. E eu te encontro lá do outro lado do portão, na eternidade, se Deus assim permitir. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem.